Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia, trazendo um bate-papo gostoso. Gente, eu tô tricotando com a minha convidada de hoje há mais de meia hora, né, Naíli Mamed? Brima! Brima, uma delícia tricotar com você e um prazer estar aqui com você, Samira. Um prazer estar com a sua audiência, sua fiel audiência, sua linda audiência, que você é tão querida. Meu ouvinte é maravilhoso. Uma honra estar aqui. Receber, viu? Muito obrigada por sua presença. Naíli Mamed, gente, ela é advogada, ela advoga sim, e mesmo assim ela é escritora, ela é palestrante, ela tá sempre aí disponível nos eventos, e isso é tão importante, né? Porque sempre tem um propósito. Exatamente. A minha filha fala, mãe, aos 60, tá? Uau! Não parece, tem que falar, não parece. Aos 60, eu comecei a me apaixonar por esse mundo de palestras, né? Porque quando a Leila Navarro falou, Naíli, você tem que contar sua história para o mundo, né? O mundo tem que ouvir sua história. Foi assim que começou? Foi assim que começou. Eu falei, aí começou palestra, eu falei, eu não posso ficar quieta com essa história. Não mesmo, porque você até pode acompanhar boa parte dessa história numa entrevista que eu fiz com a Naíli há mais de um ano atrás, onde a gente falava do livro Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solados Vermelhos, que traz a tua história, né? Exatamente. E é muito do que a gente vai falar hoje. E a Naíli também, gente, ela é autora best-seller, tá? E não é em qualquer lugar, não. É aqui no Brasil, mas também na China, em Portugal e em Dubai. Eu falei em Dubai, ela ficou arrepiada. Né? Tem um amor por Dubai, um amor, né? por Dubai. O primeiro livro foi lançado em Dubai, quando a Leila falou, Naíli, escreve um livro e você vai lançar em Dubai. Lancei em Dubai, eu me apaixonei por Dubai. Tanto é que o segundo livro, que foi uma coletânea, Quem Manda na Minha Vida Sou Eu, foi lançado no Brasil e em Dubai. E o terceiro será em Dubai também, porque é o nosso sangue, né, Amanda? Mamed Shahine, a gente tá aqui, né? É descendente de sírio, descendente de libaneses, a gente vai... Aqui tem um monte, né? Tem. Olha, a gente vai encontrando todo mundo por aqui, né, Jean? Impressionante, aqui na rádio tem bastante, né? O mundo é muito pequeno. E o livro que a Naíli comentou, que vai ser lançado no mês de julho, então a gente já vai fazer uma prévia aqui, é Lugar de Mulher é no Topo do Mundo. Topo do mundo é o nosso lugar de mulher é no topo. Forte, de mulher, né? Lugar de mulher no topo do mundo. Quando eu levei esse projeto para a editora, que eu falei que eu queria exaltar as mulheres maravilhosas. Sim. Nós somos maravilhosas, né? E uma tem que puxar a outra, uma tem que jogar a outra para cima, uma tem que arrumar a coroa da outra. Eu falo sempre isso, de arrumar a coroa da outra. E por isso vamos lançar em Dubai agora em outubro deste ano, em julho aqui no Brasil, depois Dubai, e vamos fazer também, estamos pensando depois de Dubai, Singapura e Nova York. Então é certeza, legal. Dubai e Nova York, mas Singapura, porque tudo é o topo, né? Tudo é o topo do mundo, né? E é tão legal você falar disso, porque vem muito de encontro com o tema do programa, onde a gente vai falar, né, do preço de um sonho, a gente vai falar de sonhar, e a gente vai falar também de um evento que a Rádio Vibe Mundial está apoiando culturalmente, promocionalmente, que é o Futurice. Não é? Então, cadê o meu texto aqui? Tem o Futurice, o futuro que inspira. E a Naíli é uma das palestrantes, onde a gente vai falar bastante disso também, do futuro. Mas, afinal de contas, Naíli, tudo isso é parte de um sonho, né? Exato, parte de um sonho, de um grande sonho, Samira, de uma menina que nasceu lá na Amazônia, daquela menina lá na Amazônia, que nasceu à beira de um rio, de um riacho. Lá em Belém, lá na Amazônia, a gente fala Igarapé. Você nasceu aonde exatamente? Eu nasci numa cidadezinha, num lugarejo, uma aldeia, chamado Brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Hoje, essa aldeiazinha, esse lugarejo, que é um povoado, na verdade, chama-se Brasil Novo. Olha que nome lindo. Gente, né? Que legal. O Brasileiro hoje chama-se Brasil Novo, que é município de Magalhães Barata. E eu nasci lá. E eu tive um pai, o papai, que era muito sábio, ele sempre me chamava de minha doutora. Seu Abdala Mamed. Seu Abdala Mamed. Papai, Abdala Mamed. Cadê a minha doutora? Minha doutora já tomou banho, minha doutora já foi para a escola. Então, a importância, eu vejo hoje, a importância do que o papai me falava, do que a gente tem que falar para os nossos filhos. Né? Então, eu ouvi aquilo, minha doutora, faz um café.
minha doutora vai pegar meu chinelo, minha doutora vai pegar alguma coisa. Sempre era minha doutora. Essa era a forma de tratamento, minha doutora. A sabedoria dele estava embutindo na tua mente o papel de doutora para o teu futuro. Incrível. Eu queria ser aquilo. Eu não sabia o que era doutora. E a mamãe também me chamava de minha doutora e os vizinhos chegavam, a doutora já chegou. 8 filhos. Era o sonho dele. Era o sonho dele. E a minha doutora... Incrível o seguinte, hoje eu falo da importância da leitura. Por exemplo, a gente tem na palma da mão aqui o mundo, né? Todo o conhecimento. E vai depender da forma que você vai acessar isso aqui. O meu mundo era aquilo ali, eu falo que era como uma caverna de Platão. Eu não sabia o que acontecia fora daquele lugarejo. Mas quando apareceu um padre ou um pastor naquela cidadezinha, o papai falava, ô cidadão, me arruma um livro. Ele pediu um livro emprestado. Aquele livro, Samira, a gente lia assim por meses aquele livro, o mesmo livro, até aparecer um outro viajante e emprestar um outro livro para o papai. Lia aquele livro. Aí ele pedia para eu ler o livro para ele. Eu lembro até hoje que teve uma palavra que eu pulei e ele sabia tudo daquele livro. Eu pulei. Ele falou, você pulou uma palavra, minha filha. Aí eu fui mostrar para ele, inexorável. Inexorável? Eu tinha menos de 7 anos, falei, eu não ia, eu tinha acabado de aprender a ler. E ele sabia, você pulou uma palavra. E ele era super atento a isso. Então eu comecei a ler muito cedo e eu lia junto com ele aqueles livros. Ele lia Platão, que os padres davam. A Bíblia, o Platão, Sócrates, Aristóteles. E na Bíblia ele gostava muito de ler os provérbios. Os provérbios de Salomão. Então eu dormia ouvindo aquilo. Leitura difícil, Leitura né? difícil. E eu queria ser essa doutora que ele falava. E lá... Para falar inexorável de uma forma prática. Ele falava também, minha filha, ele me ensinava palavras difíceis. Inconstitucionalidade. Inconstitucionalissimamente. Eu ficava treinando. Tanto é que até hoje, eu tenho 60 e não esqueci. Né? Os ensinamentos dele, da mamãe. Eu fui alfabetizada pela mamãe e com a leitura do papai. E eu tinha esse sonho de ser a doutora do papai. Mas era uma infância muito difícil. Tinha uma escassez financeira muito grande. Mas a gente, assim, tinha uma abundância de conhecimento, de sabedoria, de valores, que isso era... que norteou a minha vida. E o que separa o sonho da realização? A vontade. A vontade de fazer. Eu tinha vontade, eu tinha gana de mudar o cenário da minha vida. Samira, eu tinha certeza. Quando o dia que eu perguntei ao papai, como é que a gente sai dessa miséria? Era uma miséria absoluta. Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos. Tá, bem pequena. Bem pequena. E eu falo, papai, eu quero tomar café, não tem. Eu quero comer um pão, não tem. Eu quero comer uma carne, só era carne quando o papai matava uma caça, um bicho preguiça, ele matava um macaco, um papagaio, uma paca. Quando não tinha nada, eu comia terra para ir para a escola, para me alimentar, porque eu tinha fome do saber. Quando ele me falou, minha filha, só tem um jeito de você mudar de vida. Quando eu falei, papai, como é que eu saio dessa miséria? Só tem um jeito de sair dessa miséria, minha filha, pelos estudos. É como se tivesse, assim, um mapa do tesouro se abriu ali na minha frente. Eu falei, pelos estudos, eu pensei, eu vou fazer o impossível para estudar. Vou fazer o possível e o impossível para sair daqui em busca dos estudos que eu quero mudar de vida. Eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para mim, eu quero dar uma vida melhor para os meus pais. Foi aí que aos 9 anos eu recebi uma proposta para ir para Belém do Pará, que é sonho de toda menina. Aos 9 anos. É sonho de toda menina que mora no interior, lá na beira do rio, do Igarapé, que come peixe assado na beira do rio com farinha, que eu fui alimentada assim, comia com as mãos na beira do Igarapé. E eu queria ir estudar. E aí eu fui para Belém para ser babá. Essa é uma promessa que até hoje existe muito, Samira. A criança vai do interior para Belém em busca de um trabalho. Geralmente é trabalhar como empregada doméstica. Eu fui trabalhar como babá. Quando eu cheguei em Belém, que eu achava que ia ser babá, eu estava felicíssima, que eu ia estudar. A troca disso eram os estudos. Podia estudar.
Quando eu cheguei em Belém, eu me tornei, eu lavava roupa, eu passava roupa, eu limpava o fogão, eu arrumava a casa, eu cuidava da bebezinha, fazia o mingau da bebê, cuidava de tudo. Porque uma criança de 9 anos no interior sabe fazer tudo na casa. Como dizia a mamãe, uma verdadeira dona de casa. Verdade. Só que eu estava acostumada a dormir às 6 horas da tarde. Eu dormia junto com as galinhas, que o populeiro eu ia dormir. Quando chegou em Belém, eu ia dormir quase meia-noite, que eu tinha que servir a mesa, eu tinha que tirar a mesa, eu tinha que lavar panelas com aquela palha de aço. Começou a dar uma alergia nas minhas mãos. E ficou em carne viva as minhas mãos, de tanta louça que eu lavava, tanta roupa. E eu virei uma escrava infantil. E fiquei nessa casa mais de 2 anos. Isso existe muito. Até hoje. Muito, muito, existe muito. Quando a gente fala muito, é muito de verdade. Né? E com isso, você passou a querer sair daí também, né? Exato. Porque com 9 anos, você não quer essa vida. Exato. Com 9 anos eu falei, se esse é o preço para eu ser a doutora do papai, ali era um lugar que não dava para aguentar uma semana. Eu lembro um dia que eu estava lavando roupa numa bacia de alumínio, porque eu era pequenininha. E eu não alcançava o tanque para lavar roupa. Então eu colocava a roupa na bacia, me agachava, lavando ali, e eu fui lavar as camisas brancas da minha patroa e eu manchei. Ficaram todas manchadas, ficaram tudo cor-de-rosa, as brancas. Mas era do sangue das minhas mãos. Ah, tá. Eu falo até hoje para os meus filhos, eu literalmente dei o sangue para estar aqui. Eu dei o sangue, sabe? E eu nenhum momento, eu ia para a escola, os amiguinhos viam minhas mãos ali sangrando, em carne viva, eu não podia fazer isso aqui. Porque não fechava as minhas mãos. Mas você ia para a escola? Eu ia para a escola, todos os dias. Eu não copiava a matéria porque eu não conseguia nem pegar na caneta. E os meus amiguinhos, sabe que criança é cruel. A criança começava a ter nojo de mim. Porque eu estava com a mão toda ferida. E eu ficava com a mão assim. E eles não queriam amizade comigo, nem ficavam perto de mim, nem me queriam em grupo nenhum. Aí é uma sensação de exclusão mesmo, né? Mas de rejeição. Exato. Eu pensava no papai. Eu lembrava dos conselhos do papai. Minha filha, seja altiva. Você não tem que ter medo. Você seja altiva, que tudo é provisório. Aí eu pensava, com 9 anos, quando eu ia para a escola, eu falava, isso vai passar. Eu vou ser a doutora do papai. Eu tinha certeza. Tinha essa certeza e essa vontade muito grande. Quando você me perguntou do sonho, é essa vontade de acertar, essa vontade de mudar. E eu tinha essa gana dentro de mim. E essa vontade te leva a realizar. Exatamente. E eu falei assim, isso vai passar. Eu vou ser a doutora do papai. Eu não copiava a matéria, prestava atenção. E fiquei nessa casa mais de 2 anos. E você assimilava? Assimilava. Registrava as informações. Não tinha celular para tirar foto, nem nada. Hoje a gente tem uma facilidade danada. Hoje é muito mais fácil. Opa! Então, eu assimilava e chegava em casa e tentava lembrar, mesmo fazendo as ocupações domésticas ali, eu tentava lembrar da matéria e tudo, porque eu não conseguia copiar. E eu fiquei lá mais de 2 anos nessa casa, saí de lá, fui para uma outra casa que, da mesma forma, eu cheguei até a cair dentro de um bueiro com um bebê. Foi uma confusão, tudo querendo estudar. Até que eu, aos 14 anos, eu arrumei um trabalho numa peixaria. Aí eu falei, agora eu vou. Eu troco sangue na mão pelo cheiro do peixe. Eu falei, agora eu tô linda, né? Tô maravilhosa. Para mim, eu estava no shopping mais chique. E lá vendendo peixe, quando eu ia para a escola, era o cheiro do peixe. O cheiro do peixe. E ninguém queria ficar perto de mim, porque eu cheirava peixe. Eu falo, hoje cheira Chanel, né? Mas é uma delícia ficar do lado dela, gente. Hoje cheira Chanel, você tá chique, né? Amada, mas eu falo o seguinte... É o preço. É o preço. Eu já experimentei um dos piores perfumes da face da terra. Que é aquele cheiro batido de peixe quando espirrava no meu cabelo. Oh, Deus. Eu ia pra escola, eu falava, seu Benélio, meu cabelo. Imagina a gente vaidosa e tudo. Aí ele falou, Neide, passa uma água. Eu passava água, ficava pior. E quando eu chegava na escola, a peixeira chegou. Todo mundo sabia, né? Sabia que a peixeira chegou. Aí ninguém queria fazer trabalho de escola comigo, trabalho em grupo, nada. E eu só pensava, isso vai passar. Isso é provisório. Isso vai eu vou passar. ser a doutora do papai. Um dia eles vão saber. Aí você veio para São Paulo? Aí eu vim para São Paulo. Porque Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Ah, não demorou tanto, então. Não. Aí eu sempre falava para a mamãe,
mãe, Belém é pouco para mim. Eu nasci para ser uma estrela. Eu tenho que ir para São Paulo. Aí ela falava que você estava certa ou que você estava deslumbrada? Ela falava que eu estava certa. Ela falava que eu estava certa, que eu tinha o direito de sonhar. E o papai falava a mesma coisa. Minha filha, você tem que ser feliz. É isso que importa, que você seja feliz. E eles te viram assim. Exato. Exatamente. E isso é muito importante, né? Saber que tem toda uma história por trás, mas que você alcança o que você almeja. Basta ter o esforço. Exato, muito esforço. Muitas vezes, Samira, eu falo que dá vontade de ficar chorando, porque quando eu vim para São Paulo, eu fiquei com muita saudade dos meus pais, porque a distância geográfica já 3.000 quilômetros. Eu estava em Belém, eram 300 quilômetros. E quando eu senti esse baque, eu fiquei numa depressão de quase um ano. Eu falei, aí, um belo dia, eu falei assim, eu não posso continuar nessa depressão. Eu tenho que ser a doutora do papai e eu tenho que mudar esse quadro. Se eu ficar aqui chorando e aqui na pensão sem fazer nada, nada vai acontecer. Eu tenho que sair dessa inércia. E foi duro, porque eu estava muito triste, mas uma tristeza muito grande. Eu falo que eu saí arrastada, como se fosse uma lagarta, assim, sem força, mas me arrastando, sabe? Como se fosse uma roda de caminhão que quisesse andar. Até que eu consegui e fui procurar um trabalho. Fui procurar um trabalho de vendedora. Uhum. Só que eu não tinha experiência em vendas, eu achava. Quando eu cheguei lá na empresa para pedir emprego de vendas, o dono da empresa falou assim para mim, tem vaga de recepcionista, você não quer? Eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser a doutora do papai, eu quero morar em Moema, eu quero ter um apartamento. Eu contei todos os meus sonhos para ele. E eu quero ser vendedora, que eu quero fazer o meu salário. Ele falou, você tem experiência em vendas? Eu olhei bem para ele, que o papai falava, olhe nos olhos. Uhum. Né? Olhe nos olhos, minha filha. Olhei bem nos olhos dele e falei, tenho. Você já vendeu o quê? Eu falei, eu já vendi peixe. E quem vende peixe, vende qualquer coisa. Você foi perfeita. Aí ele falou, você está contratada, mas você tem que fazer um treinamento. Aí eu entrei para a sala de treinamento. Quando eu entrei, Samira, o papai falava da altivez, de você ser altiva, de você não baixar a cabeça. Ele nunca deixava a gente falar com ele com a cabeça baixa. Uhum. Sempre olhar nos olhos e arrumar a postura. Sempre, a postura era fundamental. E aí eu lembrei, quando eu entrei lá na sala, que tinha mais de 150 senhores, todos de terno e gravata, entrei altiva. Não olhei para ninguém, porque se eu olhasse, acho que eu tropeçava, eu caía ali. Aí que eu tô lá, meia hora, vem o dono da empresa. Naíle, me chamou, falei, ai meu Deus, será que vai me demitir? Fiquei pensando. Nem entrei, já está me chamando. Aí ele falou, você está preparada para atender uma cliente? Que ela ligou agora pela televisão, que na época tinha um anúncio de TV. Eu olhei bem para ele, que o papai falava, ou você dá desculpa ou solução, minha filha, a escolha é sua. Ou você vai ser uma mulher de desculpa ou de solução. Aí eu olhei para ele e falei, claro que estou preparada. Tá. Ele falou, então você vai atender essa cliente. Eu falei, tá bom, doutor, eu vou lá atender. Samira, eu não sabia absolutamente nada da empresa que eu ia vender. Não sabia nada, absolutamente nada. Eu só tinha coragem. Aí fui. Quando cheguei na cliente, que a cliente sentou ali na minha frente e falou para eu falar sobre o meu produto, eu olhei bem para ela, eu não sabia absolutamente nada. Eu falei, para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato. Eu nem tinha lido o contrato. Ops. Eu vou ler o contrato para a senhora. Comecei a ler o contrato. Eu falei, só que eu vou ler o contrato, dona Samira, o que a empresa não cobre. Alguém fala isso? Não mesmo, pois né? Pois é, amada. Eu falo o seguinte, quando você quer muito, Deus te inspira, te capacita e a coisa vem. Vem uma inspiração, né? É incrível. E quando a gente olha para tudo isso, tem a tua história e você pode acompanhar toda essa história. Tem o livro da Naíle, a palestra que ela ministra, né? Que você vai estar também Sim. presente aí no futuro. Quando a gente para pensar, você hoje, olhando para todo esse passado, toda a sua jornada, você ainda olha para o futuro? Ah, claro! Né? Claro! Eu falo, quando eu olho para o futuro, eu falo, eu quero trazer, principalmente as mulheres, sabe? As mulheres que estão meio que desanimadas da vida, ou um casamento
está se arrastando, que ela não está feliz. Relacionamento Exato. Tóxico, né? Violência. Muitos, porque eu sofri esse tipo de relacionamento também. Então, eu falei, eu preciso, como a Leila falou, eu preciso dar voz a essas mulheres. Essa história minha não é mais minha, eu quero dividir, compartilhar com essas mulheres, porque se eu conseguir, eu tinha absolutamente tudo, Samira, para dar errado. Eu era uma improvável. Olha o lugar de onde eu saí. Lá no Brasileiro, para chegar até Belém, eu andava 10 quilômetros a pé, depois pegava um pau de arara, que era um pau de arara junto com porco, galinha, e era um monte de bicho ali, aí eu li naquele pau de arara com a mamãe com fome, e mais 8 horas até chegar em Belém. Então, com todas essas dificuldades, eu consegui ter meu escritório, eu consegui me formar, eu consegui vencer um casamento infeliz. Eu falo que quando a gente está nessa teia, nessa lama movediça de tristeza, de marido que não te reconhece, que não te valoriza, a gente fica sem força. Eu ficava sem força ali naquele relacionamento. Eu falei, não é possível que aquela menina que tinha 9 anos conseguiu dar um pulo, dar um salto na vida dela. Como é que hoje, quando eu me separei, eu tinha 26. Hoje, com 26, eu não tenho essa coragem. Eu pensava, eu não quero esperar até os 50 para tomar uma atitude. E muitas vezes, Samira, até hoje eu pego a força daquela menina dos 9 anos, aquela coragem da menina cheia de sonhos dos 9 anos, e falar que aquela coragem está aqui. Aquela coragem está dentro de cada mulher, de cada homem, de cada pessoa que está triste, que está num relacionamento abusivo, ou qualquer situação, ou num trabalho. Aquela coragem está dentro dela. Busque essa coragem, mude. E todos têm, né? E todos temos. É só todos buscar. Nós temos, exato. Acho que se cada um de nós buscar o momento mais difícil da vida e como superou toda uma situação, a gente traz essa coragem. Exatamente. Por isso, esse espetáculo, no dia 7, chama Futurice, que é para inspirar, para motivar, para fazer sonhar, para mudar. Você tem que ter mudança na sua vida. E a Anaíle é apenas uma das palestrantes do Futurice, o futuro que inspira, que na verdade é um grande encontro, tem várias inspirações, é organizado pelo Feliz Ano Novo, né? Feliz Dia Novo. Feliz Dia Novo do Irineu Toledo. Não briga comigo. Feliz Dia Novo do Irineu Toledo, que vai estar com a gente também nesta semana. A Anaíle falou aqui da Leila Navarro. A Leila Navarro também Marcelo vai Ortega. palestrar, maravilhosa, né? Marcelo Ortega, Daniel Carvalho Luz, a Anaíle e o Irineu Toledo. E este grande evento termina com um maravilhoso espetáculo, que é a peça O Vendedor de Sonhos. Sonhos de Augusto Cury, uma peça premiadíssima. Isso, com Matheus Carriere, grande elenco, que vai ser um espetáculo, vai ser um show, vai ser uma noite diferente, uma noite de inspiração mesmo. Com certeza, é quarta-feira, viu, gente? É uma quarta-feira, 7 de fevereiro, não é a que vem, é na outra, na né? outra tem mais uma semana, a partir das 18 horas, aqui na Avenida Paulista, no Teatro Gazeta. É facinho, todo mundo conhece, que é ponto aqui de São Paulo, conhecidíssimo, né? Engraçado que o Teatro Gazeta, olha só como é coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu tinha 16 para 17 anos, que eu vi aquele teatro, aquela escadaria, eu falei, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E vou me apresentar lá. Olha, tá vendo? Isso é sonho também. Gente, se você quiser também participar, a gente aqui da Vibe Mundial tá sorteando ingressos e vale muito a pena. O nosso WhatsApp é 947019435, código 11 947019435. Diz ali, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, diz que está ouvindo o programa Mundial e Você, a entrevista com a Anaíle Mamed, e você vai concorrer a um par de ingressos para esse evento. Ai, que delícia, olha! Tá vendo? Agora, se você quiser saber sobre o evento, é facinho, felizdianovo.com.br, lá tem todas as informações. E no teu Instagram tem um link, né, Naíle? No meu Instagram tem um link, naile.mamed. Naíle Mamed, do jeito que a gente está falando. Naíle Mamed, é só isso, né? Não tem... Manda um direct para mim. E aí... Isso, você informe. Lá tem o Linktree, ali nas mensagens na bio, ali tem um link do Simpla, onde você entra direto para obter informações. Obrigada, Naíle.
maravilhosa. Futurice. Futurice. Né? Com Irineu Toledo. Não é? Eu tô aqui recebendo Naíli Mamed, um prazer te receber, viu? Sigam a Naíli, que é um prazer sempre. Acabou o programa, estouramos o tempo mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. E esse programa tá lá no YouTube. Um grande beijo.